Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Nosso destaque agora é o setor de citros. A gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas que a seca traz bastante problema também para a produção aqui em São Paulo, nessa região. A gente sabe que a seca ela é histórica, está trazendo bastante dor de cabeça para o produtor, mas para a gente entender melhor qual é o cenário atual e o que esperar dessa safra, eu convido aqui agora, então, o Antônio Simonetti, ele é presidente da Associação Brasileira dos Citros de Mesa. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e compartilhar com vocês um pouco a notícia da citricultura, o cenário que está correndo agora na lavoura nossa. Antônio, a gente vem acompanhando, então, desde o ano passado, essa irregularidade climática que pega aí a região de Aguaí, pega todo o estado de São Paulo, Centro-Sul como um todo, né? E na citricultura não podia ser diferente do que a gente vem observando das demais culturas. O clima irregular também está trazendo bastante dor de cabeça, né, Antônio? Positivo, né? Está muito desregulado, né? Chove na cidade, não chove na propriedade e vice-versa, né? Está muito irregular isso aí, né? Alguns lugares chove, outros lugares não, né? Isso está complicando muito o cenário da citricultura. Antônio, você enviou algumas fotos para a gente hoje. Eu vou pedir para o meu diretor aqui do estúdio colocar primeiro as fotos dos frutos, para a gente entender melhor o que está acontecendo, para quem está nos assistindo entender o que você vai explicar para a gente agora. O que significa essa rachadura na planta, Antônio? Explica para a gente o que está acontecendo. Na A planta não, rachadura no na, fruto, perdão. Então, as rachaduras no frutos, né? Isso tudo é essa consequência que é, né? De uma florada tardia, né? Que demorou para vir as chuvas, então o pomar floresceu tarde. É, Floresceu a primeira florada, abortou e o pomar floresceu de novo, que é a segunda florada. Como é uma florada tardia e ela pegou pouco índice pluviométrico, chuva no caso, para desenvolver essa fruta, né? A divisão celular, e ela está um tamanho reduzido, tamanho pequeno, e as chuvas cortaram mais cedo, cortaram, né? Então essa fruta não teve toda a água suficiente para se desenvolver o fruto. Aí cortou a água, cortou, essa fruta ela não tem a parede celular resistente para resistir. Daí choveu uma chuva para frente um pouco de em torno de 15 a 20 milímetros e o pomar estava seco já, então o que que é? Na hora que ela foi para crescer, as caixas racham as cascas, né? E ficam nesse formato de fruta, as frutas rachadas. Isso é um número bem significativo no pomar, tá? Nós estamos calculando mais ou menos aí em torno de 20 a 30%, que tem frutas que estão na planta grudada ainda, que não caíram no chão ainda. Se olhar no chão, você vai ver bastante fruta amarela, um tamanho bem reduzido, que não tem condição nem de mandar para a fábrica de suco. E Antônio, se a gente tem esse tamanho reduzido, logo vocês vão precisar de mais frutos para completar a caixa, né? Como é que tá essa estimativa aí? Você me trazia um número bastante interessante antes da gente entrar ao vivo. Explica pra gente rendimento dessa safra, né? Como é que tá por enquanto vocês estão vendo essa fruta no pé? O pessoal do Fundecitos vem fazendo um acompanhamento aqui dos talhões da propriedade nossa para ver a questão do desenvolvimento das frutas, né? Então, hoje eles acabaram de sair daqui hoje cedo aqui e passaram para mim que normalmente a gente, para fazer uma caixa de 40,8, a gente precisa mais ou menos de 250 frutos, né? Hoje eles saíram daqui hoje falando para nós que precisa de 460 frutas para fazer uma caixa de 40,8. Então, vocês verem o tamanho da redução dessa fruta, tá? Que no caso é uma variedade precoce, que já está sendo colhida e mandada para a fábrica, no caso uma vestim. Então, a redução do tamanho para fazer uma tonelada de suco, a quantidade de fruta a mais que vai ser necessário para se fazer suco para moagem, né? E Antônio, a Então, gente vai tá ter, bem complicado. nós teremos fruta suficiente para isso? Para Não, suprir essa nem, necessidade? nem para o mercado interno de fruta de mesa, onde é consumida in natura, Uhum. e nem para as grandes indústrias de suco. É um cenário bem complicado, bem preocupante, né? Totalmente oposto do ano passado. O ano passado foi ruim, esse ano é péssimo. É um cenário bem complicado, que todas as regiões, região sul do estado de São Paulo, região centro, todas as regiões estão comprometidas com falta de chuva. Algumas regiões choveram mais, mas os pomares já estão todos murchos. E para ajudar, para completar mais ainda esse ano, nós tivemos a geada, né? Que fazia tempo que não geava. Então coincidiu tudo junto, né? Seca e geada. Essas frutas estão virando de cor, virando, com um tamanho muito reduzido.
Quando você fala pra gente que o pomar tá murcho, Antônio, você enviou umas fotos pra gente também, né? Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui para quem está nos ouvindo ver, o que ele traz de dano para essa safra. E o que eu queria entender é o seguinte: o pomar castigado, do jeito que ele está por conta dessa irregularidade climática, o problema fica só na produção desse ano ou isso já preocupa para o ano que vem também? Vamos lá. Nós estamos vindo de um ano passado já, de um ano seco, estamos entrando num outro ano seco. Então, que imagine você tomar duas uvas em seguida. O que você espera para um próximo ano? Né? A perda de sistema radicular das plantas está todo comprometido já. As plantas estão bem definhando, já estão. Massa foliar, que é a força da planta, está caindo muita folha no chão. Né? As plantas com green, que estavam fazendo aqueles manejo nutricional das plantas, as plantas mostraram as caras do green agora, está bem nítido, todos os pomares que você andar, você vê a alta infestação de green, todo mundo reclamando das porcentagens que está fazendo os levantamentos na fazenda, muito preocupante. Então, quer dizer, o cenário para o próximo ano é uma incógnita ainda, porque seca e geada, né? Duas geadas fortes, laranja é uma cultura resistente, mas tem muitas regiões já que estavam com florada já, que induziu com irrigação, lugares que tem irrigação, queimaram toda essa vegetação e essas laranjinhas, tá do tamanho de um grão de café, cozinharam todas essas laranjinhas já. Então, tem bastante gente com percas já aí significativas. E, Antônio, quando você fala do greening, essa é uma doença que estava mais controlada aí na região e voltou agora com força por conta da irregularidade climática ou um desafio que o produtor vem enfrentando aí de anos? Então, é um desafio de anos vem enfrentando, mas agora o brasileiro, né, acordou mais cedo do que o americano, fez um manejo nutricional, a pulverização regional, todo um combate de erradicação de plantas em áreas não comerciais, e agora o que acontece? Frio, né, seca, com frio, o green ele mostrou as caras, então agora o cenário está bem assim, em qualquer fazenda que você vai, todo propriedade, o proprietário está falando assim, nossa, meu green aumentou muito. Não né? São vindo 2 anos de seca com mais o frio intenso que está tendo em todas as regiões. Por um lado, é ruim que está acontecendo na parte de seca e frio, né, geada, mas por outro lado, nós estamos precisando dessas geadas para diminuir um pouco das pragas, né, que está difícil de controlar. O green, a leprose, os ácaros, né? Então, por outro cenário, assim, nós estávamos precisando dessas geadas aí. E, Antônio, quando você fala para gente que não vai ter fruto suficiente, né, tanto para o mercado de mesa, enfim, quem que pode suprir essa necessidade do mercado? A gente já consegue entender, levando em consideração que as principais regiões produtoras do país enfrentam esse problema, né? Não é um caso só da região de Aguaí, como você já mesmo disse, todo o cinturão citrícola está passando por isso. Como é que deve ficar esse mercado daqui para frente? Então, o mercado, a tendência, eu creio que aí entrando no mês de agosto aí, o mercado vai dar uma aquecida, tá? Por falta de fruta, não vai ter fruta com qualidade. É uma reunião que a associação já está fazendo com as redes de supermercados para eles entenderem um pouco que o padrão de fruta exigido não vai ter condição de suprir essa necessidade. Vai ter que dar uma diminuída na questão de tamanho das frutas, né? Para eles conseguir manter a qualidade ainda. Buscar frutas em outras regiões, né? Áreas novas de sítios que estão sendo implementadas em várias regiões, tanto no estado de São Paulo quanto no sul de Minas, né? Então, áreas com altitude mais elevada, com clima a menos, né? E com terras que seguram mais a umidade. E então, assim, nós vamos ter uma oferta de frutas bem reduzida, vamos ter, porém, vamos ter com todo esse protocolo, né? Acho que uma redução de frutas para as grandes redes de mercados aí vai ter que ser reduzido, porque senão vai ser fácil suprir essas necessidades. E quando a gente fala em oferta limitada e todos esses desafios que o produtor vem enfrentando, né, Antônio? Quando a gente fala em rentabilidade, o mercado, ele paga as contas do produtor, os preços praticados hoje, eles são satisfatórios? Como é que você avalia isso? Não, tá bem complicado, tá? Esse acordo comercial, né, entre produtor. Hoje, a fruta no campo hoje está sendo vendida melhor do que você mandar para as grandes redes de mercados.
a remuneração está sendo bem espremida, os supermercados, cada dia que passa, espremendo mais aos fornecedores, né? Desconto, toda a parte de comercialização com as grandes redes está bem difícil, tá? Isso nós vamos ter que melhorar esse cenário, porque não está sendo fácil sustentar essas condições de descontos comerciais que são praticados pelas grandes redes de mercados. Isso está impactando muito na parte de comercialização, temos que melhorar esse relacionamento. E acho que a cada ano que passa aí está ficando mais difícil de trabalhar e produzir, no caso, né? Então, assim, com todo esse cenário de seca, está ficando assim bem complicado. Hoje, assim, para fechar os números, hoje você produzir com todo o custo que está tendo no campo, do aumento dessa parte de fertilizantes, a parte de sanitário, está bem difícil de a gente sobreviver. E com produção baixa, que nem está esse ano aqui, é um ano muito preocupante. E, Antônio, para a gente finalizar, em relação à colheita dessa safra, você falava para mim também que a gente precisa esperar a chuva chegar para saber quando ela vai ser colhida. É isso mesmo? Isso. Aqui, por exemplo, no cenário nosso que nós estamos enxergando aqui, nós não temos frutas para colher. As frutas, só para vocês terem ideia, mais ou menos, o tamanho das frutas nossas aqui, ela está com o tamanho de um ovo de galinha, um pouquinho maior. Amarela a fruta já tá? Então, assim, quando a fruta amarelou já, ela não tem a casca verde para fazer a fotossíntese, para desenvolver a fruta, quer dizer, essa fruta para ela crescer é bem difícil, então tem que chover. Depois que chover, um volume acima mais ou menos de 100 milímetros, que essa planta vai começar a metabolizar o metabolismo dela para começar a melhorar alguma coisa do tamanho da fruta. Mas isso é insignificante, então é um ano bem preocupante, e essa seca assim é uma coisa histórica que pegou nós assim, né? Uma seca o ano passado, chegou chuva tarde e cortou a chuva cedo para esse ano. Então, é bem pior do que o ano passado, mas muito pior do que o ano passado. E a gente Eu não ainda tenho uma ideia nos próximos até a chuva vir. E nós não tem água para irrigar para colher fruta. Então, e toda a história minha, que estou aqui desde 1984, eu nunca passei esse cenário aqui nessa propriedade. Era isso que eu ia te falar, Antônio. A gente ainda tem aí pela frente pelo menos mais um mês de estação de tempo seco, né, de inverno. Cada dia agora, então, ele é decisivo para essa produção. É isso que você está trazendo para a gente hoje? É muito preocupante, e nós estamos passando, assim, é uma coisa que você vem na fazenda, assim, não dá nem gosto de você andar na propriedade. Até os funcionários nossos estão preocupados, estão. Eles não estão, assim, ser uma pessoa que... Eles estão todo dia, eles fazem de paixão o que eles gostam, que amam, que é cuidar daquilo lá, ver aquilo lá coisando, e você vai andar na roça, você fica desanimado e baixo astral. Antônio, eu agradeço sua disponibilidade, a disponibilidade da associação e vir trazer para a gente a realidade do produtor. Eu deixo o espaço aberto agora, se você quiser deixar mais alguma mensagem para o setor, fique à vontade. Tá? Não, eu só queria dizer que para todo mundo entender que não é só a citricultura, e sim toda a cadeia, frutas, verduras e legumes estão na mesma situação. A gente anda para várias regiões, vários pivôs que foram obrigados a plantarem metade só e não estão tendo água nem para irrigar essa outra metade. Então, é um cenário muito preocupante, é um cenário desafiador. Essa geada pegou bastante coisas, um cenário que eu não via até hoje montar. Em 7 anos que eu estou em Minas, montar aqui em São Paulo, andar 400 quilômetros, e 400 quilômetros você vê tudo que a geada queimou. Então, café, laranja, grãos. Então, assim, é um cenário preocupante. Alimento, sem sombra de dúvida nenhuma, cada dia que passa vai subir com esses aumentos de fertilizante, aumento de insumo e quebra na produção. Vocês sabem o que acontece, né? Então, fica a dica nossa aí. Vamos fazer de tudo para continuar produzindo alimento, né, com sustentabilidade e segurança alimentar, né? Estamos fazendo cada dia que passa o papel nosso aí. Obrigado a todos e um abraço.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Antônio Simonetti, que trouxe para a gente aí a realidade do produtor de citros, que vem enfrentando aí nesse último ano também a irregularidade climática. Segundo o Antônio, a situação ela é bastante crítica, o nível de água ele é muito abaixo, o produtor vem aí de 2 anos de chuva abaixo do esperado, esse ano se agravou. O Antônio trouxe que a estação chuvosa ela começou depois, foi irregular ao longo do período de chuva, foi muito irregular e o corte veio mais antes também. É uma situação bastante semelhante ao que a gente observa em outras culturas, como o Antônio mesmo disse, isso vem trazendo bastante impacto para a produção agrícola. Além disso, o produtor enfrenta ainda alta de custo, é outra realidade que a gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, e o Antônio trouxe um alerta que para fazer uma caixa de 4,8 num período normal, numa safra normal, era necessário em torno de 250 frutas, esse número dobrou e a incerteza agora é com o tamanho dessa safra, porque o fruto ele está menor, a seca ela continua castigando, a gente ainda teve geada que atingiu parte dos pomares aí, tanto nessa última geada, mas principalmente lá na última semana de junho, onde o frio ele foi mais intenso. Então o Antônio trouxe que muito provavelmente a oferta ela vai ser mais restrita, a qualidade da fruta ser ofertada por consumidor final, ela vai ser inferior ao que o mercado pede, e isso tudo pode impactar aí no bolso do produtor lá na frente. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação está de volta, já já a gente volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.